Isso. Vamos orar? Senhor Deus querido, vamos abrir a Tua palavra agora. Fala ao nosso coração, fala a nossa vida. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Existem frases que ficaram eternizadas na história. As frases têm o seu poder. As frases representam muitas coisas. Das frases que Jesus falou, algumas delas também ficaram imortalizadas na história. Bom, você pode pegar frases de Kennedy, frases de Eisenhower, frases de Abraham Lincoln, frases de Winston Churchill. Mas há frases de Jesus que estão também eternizadas no coração e na vida das pessoas. Há uma diferença das frases de Jesus com as frases de outras pessoas. Porque na frase que Jesus falava, não era apenas um ser humano falando, era o próprio Deus que estava dizendo. E se Deus está falando, essa frase passa a ter um peso muito maior do que se fosse uma frase de um ser humano qualquer. Ainda que as frases fiquem imortalizadas na história, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dessas frases de Jesus, que é uma frase universal, que se aplica a todas as pessoas em qualquer contexto e em qualquer era. É uma frase que enche o coração de esperança, certeza e alegria. É uma frase da qual nós podemos nos agarrar e assim seguir a vida. A frase está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Talvez você nem precisasse abrir a Bíblia para saber o que está escrito aqui em Mateus 11, 28. Porque é uma frase muito falada, muito comentada e muito repetida. Mas é uma dessas frases que eu coloco entre as frases imortais de Jesus. Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Não é apenas uma frase, mas é também uma promessa. Jesus diz: você está cansado? Está sobrecarregado? Sente você um peso sobre os ombros? Venha a mim, e vindo a mim eu vou te aliviar. E esse alívio que Jesus promete dar é um alívio que mais ninguém pode dar. Nem uma erva, nem um pó, nem uma garrafa, nem um prazer, nem filosofia, nem nada. Há muitas pessoas que procuram e buscam sentido para a vida onde não tem. E buscam o alívio para a pressão onde ela não está. Porque este alívio que Jesus promete, só Ele pode dar. É o alívio que vem dEle. E todos aqueles que forem, todos aqueles que aceitarem o seu convite, experimentarão este alívio que Ele nos dá. Essa palavra alívio, ela é significativa nesse contexto. Pense em um sapato apertado. Você anda com ele incomodando o seu pé o dia todo. E quando você chega em casa à noite, você tira o sapato. E aí vem o alívio. Assim, ufa, já não aguentava mais. Estava apertando, ou o salto estava incomodando, estava difícil. Vem o alívio. O alívio é uma sensação boa. É quando algo está te preocupando. Um problema bate à sua porta e você não sabe como esse problema vai ser resolvido. E então esse problema é solucionado de uma forma que você nem imaginava. E quando você vê a solução do problema, você sente alívio. Fala assim, ufa, ainda bem, consegui resolver. Então, estar aliviado é algo bom. É uma sensação que nós gostamos, porque você sai da pressão e vai para uma sensação de bem-estar. Sai da preocupação para uma sensação de felicidade. E é isso que Jesus nos promete. Vem a mim e eu vou te aliviar. Venha a mim e a sua vida vai ter um outro sentido. Venha a mim e eu vou mudar aquilo que você sente. Se o que está no seu ombro é carga, e carga pesada, eu posso aliviar o seu fardo.
Bonito isso, não é? Agora tem um problema. Um problema muito sério. Tudo isso que eu falei. E tudo que eu falei está certo. Eu concordo com tudo aquilo que eu expliquei para vocês até aqui. Mas o que eu quero falar não é sobre este sentido do alívio. Eu quero falar a vocês da preocupação que eu tenho quando eu leio este verso. Como eu disse a vocês, são palavras de Jesus. E se são palavras de Jesus, você pode confiar, porque promessa divina é promessa cumprida. Promessas humanas podem não ser cumpridas, mas promessas divinas, essas sempre serão cumpridas. E ele promete aliviar, então eu posso pressupor que ele vai aliviar. Quando eu vou a ele, eu experimento o alívio dele. E onde é que está o problema disso? Para pensar comigo. Se algo que você descobre na vida é melhor, e você não precisa voltar para aquilo que é pior, decidir abandonar o bom para voltar para o ruim, seria uma imprudência. Concordam comigo? Eu estou no melhor, por que eu vou voltar para o pior se eu não devo, se eu não preciso, se eu não sou obrigado a voltar para aquilo que é pior? Se eu estou no melhor, eu vou ficar naquilo que é melhor. Diante disso, vemos um convite de Jesus para uma vida melhor. E as pessoas experimentam da graça do Senhor. Experimentam da nova vida que Ele pode dar. Mas o problema deste verso que bate na porta do meu coração é: por que algumas pessoas, depois de experimentarem a paz de Cristo, depois de sentirem o alívio que Ele pode dar, abandonam e voltam para a antiga vida? O que acontece com as pessoas que experimentaram este alívio que Jesus dá? Voltam para a pressão que tinham anteriormente. É como tirar o sapato que estava apertando e você sente alívio. Então você volta a colocar o sapato apertado de novo. Fala assim, não, eu vou voltar para o aperto, eu vou voltar para a aflição, vou voltar para o problema. Eu senti o alívio de Jesus, entreguei minha vida para Jesus, mas depois de um tempo a entrega para Jesus já não tem mais sentido. Então abandona o alívio e volta para a antiga vida. E é nisso que para mim não faz sentido, porque se a vida com Jesus é uma vida melhor, se a vida com Jesus é uma vida que vale a pena, por que as pessoas deixam? Ninguém deveria abandonar, porque eu encontro Jesus, Ele cumpre a promessa, Ele alivia a carga, Ele dá para mim o alívio que só Ele pode dar. Por que então deixar tudo isso e voltar para a antiga vida? Aparentemente não faz sentido algum. Não tem como. Mas não é a realidade que vemos. Há muitas pessoas que um dia estiveram conosco na igreja, que cantaram do céu, que oraram pela salvação, que subiram no púlpito para compartilhar sua experiência de fé e que hoje abandonaram tudo. E hoje Deus já transformou-se apenas num detalhe. Deus já não é nada prioritário. Não é nada principal, é apenas algo na vida, que alguns se lembram de vez em quando, mas já não estão junto com Ele, já não o buscam na palavra, já não oram, já não pensam no céu, já não pensam na eternidade, já não pensam na salvação, abandonaram, deixaram. Faz sentido viver com Jesus, mas não faz sentido abandonar Jesus. Isso me intriga. Me intriga a tal ponto que eu preciso encontrar respostas. Eu sou uma pessoa questionadora. Eu faço muitas perguntas. E eu tento responder as minhas perguntas. E vocês que estão me ouvindo pregar desde o sábado de manhã, já viram que todos os meus sermões são respostas a uma pergunta. A alguma coisa. Há um problema e temos que encontrar uma solução. Encontrar uma saída para isto. E agora eu estou expondo para vocês uma situação extremamente complicada. Pessoas que deixam, pessoas que abandonam. É claro que existem muitas histórias.
e eu não tenho como esgotar as histórias. Mas ouvindo pessoas que estiveram com Deus e que hoje não estão, eu tentei encontrar algumas razões. Tentei encontrar algumas situações que se repetiam e que me davam um padrão para identificar por que as pessoas abandonam a Jesus, por que as pessoas abandonam a igreja. E eu quero apresentar a vocês 3 razões que eu encontrei por que as pessoas abandonam a fé. Porque as pessoas, depois de irem a Jesus e receberem o descanso e receberem o alívio da carga, depois voltam para a antiga vida. Ao falar sobre essas 3 razões, eu quero abrir os seus olhos, porque é possível que alguma dessas razões estejam trabalhando no seu coração. E essas razões vão enfraquecendo a fé, vão pouco a pouco te levando para mais longe do Senhor. E quando você menos percebe, a fé já não tem sentido e ficar em casa parece ser a melhor opção. E não orar parece ser mais fácil. Não ler a Bíblia parece ser um modo novo de vida. E com isso, essas pessoas voltam para a antiga vida e deixam para trás o alívio. Quais são as 3 razões? Primeira razão: muitas pessoas vêm à igreja interessadas por aquilo que Jesus faz, mas não por aquilo que Jesus é. Ficou claro? Muitas pessoas vêm à igreja preocupadas ou interessadas em saber o que Jesus pode lhes dar. Elas não estão interessadas em se relacionar com Jesus, mas elas querem as bênçãos de Jesus. No final, esta pessoa que busca a igreja, que busca Deus apenas com interesses daquilo que pode receber, está procurando por si mesma. É um ato de egoísmo. Eu estou aqui porque eu sei que Deus pode me dar alguma coisa. E porque Ele pode me dar alguma coisa, eu quero então estar aqui para que Ele me abençoe. E muitas pessoas procuram a Jesus na expectativa de uma bênção financeira, de prosperidade econômica. Porque as histórias se multiplicam. É o mecânico que vira dono da loja de carro. É a costureira que vira dona de loja de roupa. É o servente do restaurante que se transforma no dono do restaurante. E as pessoas então atribuem essa prosperidade, esse crescimento, à bênção de Deus. E como as histórias são facilmente acessadas, seja por internet, seja por outros meios de comunicação, muitas pessoas são levadas a buscar em Jesus porque Ele vai fazer. Mas o relacionamento não é porque Jesus morreu, porque Ele nos ama, porque Ele se importa, porque Ele se interessa, porque Ele quer te salvar. As pessoas não querem salvação do pecado, elas querem prosperidade financeira. Elas querem bênçãos materiais, mas não estão interessadas em qualquer bênção espiritual. Elas querem que Deus atue na sua vida aqui, naquilo que compra, naquilo que toca, naquilo que tem. Mas a bênção que você não toca, que é o espiritual, esse aí já não há muito interesse. Então, algumas pessoas vêm para a igreja, vêm para Jesus, nessa expectativa de que Ele vai fazer coisas impressionantes. De que o saldo bancário vai crescer, de que o carro vai melhorar, a casa vai crescer. Só que, quando essa bênção não vem, aí a pessoa se frustra. Pensa assim, não era esse o Deus que eu queria, não era esse o Deus que eu imaginei que existia, então eu vou embora, não vou ficar aqui. São as pessoas que querem os pães e peixes do Cristo, mas não querem o Cristo dos pães e peixes. São as pessoas que querem os milagres do Cristo, mas não querem o Cristo dos milagres.
Elas querem as obras das mãos do Cristo, mas não querem o coração do Cristo. Então, nesse interesse, nessa busca, não há um desenvolvimento de uma relação saudável com Jesus. É uma relação deturpada. É uma relação ruim. É uma relação que está manchada. E dessa relação manchada não se cria laço de confiança. Não se estabelece vínculo. E quando não há vínculo com Deus, abandoná-lo é a consequência. Por isso que não é aquilo que Cristo me dá que motiva a estar com Ele. É aquilo que Ele é. E é assim que os nossos relacionamentos mais profundos estão fundamentados. Pare para pensar no casamento. Se qualquer um dos dois cônjuges entrarem no relacionamento do casamento apenas pelo interesse daquilo que o outro pode dar, esse casamento prospera? Não tem como. Esse casamento já nasceu no divórcio. É a consequência inevitável. Quando nós nos casamos, não devemos nos casar por aquilo que o outro pode nos oferecer, mas nós nos casamos por aquilo que o outro é. Casar por interesse financeiro, até dizemos que é o golpe do baú. Não dá, não funciona. Quem casa querendo dar o golpe do baú, não ama. Na verdade, está olhando apenas para si. E não importa se o outro vai sofrer. Não importa se o outro vai sair triste dessa relação. Os meus interesses estão acima de tudo. É o que eu vou ganhar, é o que eu vou ter. E tem gente querendo se casar com Jesus para dar o golpe do baú. Literalmente. Eu quero um relacionamento com Jesus para que Ele me dê. A igreja é a noiva, mas não é a noiva do golpe do baú que Ele espera. É a noiva que está com Ele porque ama. É a noiva que está com Ele porque entendeu quem Ele é e quer estar com Jesus por aquilo que Ele representa e não por aquilo que Ele faz. Jesus nos dá bênçãos? Claro que nos dá. Mas não deve ser essa a minha motivação para o meu relacionamento com Ele. Porque há situações que eu posso receber uma bênção especial e há situações que a bênção não vem. Há momentos que Ele faz e há momentos que Ele não faz. E se Ele não fez, isso não me revolta, porque eu estou com Ele porque amo. Eu não estou com Ele porque Ele está em ação. E quando Ele não está em ação, eu viro as costas e vou embora, porque eu queria um Deus que faz o tempo todo. Esse é o grande equívoco. Então, quando a pessoa abre a janela da vida e olha o temporal, ela pensa assim, não era esse Jesus que eu queria. O meu Jesus é o Jesus do sol brilhando todo o tempo. Só que nem sempre o sol vai brilhar. Há momentos que a noite vai chegar. O que Ele promete para nós é que na noite ou no dia, Ele vai estar conosco. Ele vai caminhar conosco. Ele vai nos sustentar e nos dar forças. Agora, o que eu não posso atribuir à Bíblia é um Jesus que vai sempre resolver os meus problemas do jeito que eu acho que Ele tem que resolver. Ou buscá-lo apenas por interesse pessoal, motivado para satisfazer as minhas paixões ou os meus gostos. Então tem muita gente deixando a igreja, porque Jesus não é aquilo que eles esperam, ou porque não faz aquilo que eles acham que deveria fazer. Eu vivo numa luta, trazendo agora para o programa A Arena do Futuro, porque na madrugada o programa tem excelente audiência, muito boa audiência. Para falar a verdade, dos dados que eu recebi, a maior audiência é segunda-feira, 2h30 da manhã, que seria 1h30 horário aqui do Canadá. Quem é que está vendo a Arena do Futuro essa hora, na segunda-feira?
quem está desesperado, quem está com problema, quem está com dificuldade. E a minha preocupação é que se vai um canal para cima ou vai um canal para baixo, vai encontrar gente prometendo aquilo que Jesus nunca prometeu. E as pessoas são seduzidas a procurar Jesus por bênçãos, por cura, por milagre, por prosperidade. E essa se torna a motivação. Mas Jesus não quer que eu e você sejamos noiva golpe do baú. É para ser noiva que ama. É para ser a noiva que entendeu quem é o seu esposo e quer relacionar-se com ele por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele tem, e nem por aquilo que ele faz. Segunda razão, porque as pessoas abandonam a Jesus. E a segunda razão são os outros. Ah, os outros. Os relacionamentos que temos muitas vezes se tornam a desculpa para abandonarmos Jesus. Nós temos uma tendência de aumentar aquilo que o outro faz e diminuir aquilo que nós fazemos. Se eu fiz, é porque eu me equivoquei. Eu não tinha intenção. Eu não queria. Agora, quando o outro faz porque ele é mau. Porque ele quer me destruir. Porque ele quer acabar comigo. E nós demonizamos o outro porque o outro errou. E queremos o perdão quando nós erramos. Há pessoas que, infelizmente, abandonam a igreja por problemas de relacionamentos. Quem disse que seria fácil relacionar-se com as pessoas? Não é fácil. É complexo. É difícil. Mas também, relacionar-se com as pessoas traz as melhores e maiores alegrias da vida. Mas temos que ter um critério. Precisamos estabelecer alguns pontos para nos relacionarmos com as pessoas e não entrarmos em uma busca de perfeição em pessoas que não são perfeitas. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente imperfeita. Outro dia, um senhor falou para mim assim: não, pastor, eu não vou mais na igreja. E começou a falar problema da igreja. É por causa disso aqui, aquilo lá. Eu falei assim: irmão, já entendi. Você está vendo que a igreja tem um monte de problema. Então você está me dizendo que o senhor está tão bom que a igreja já não é mais digna da sua presença. Que você está num nível espiritual tão alto que a igreja já não comporta você. Eu falei assim: não, pastor, eu não pensei nisso desse jeito, não. Porque do jeito que você está falando, está ficando ruim para mim, né? Eu falei: não, está ficando ruim mesmo, porque quando você me fala que não vai na igreja porque lá tem um monte de gente pecadora, você está dizendo: olha, eu estou num nível espiritual tão alto que eu já não posso me relacionar com essas pessoas. A igreja já não me comporta. Eu sou tão santo, tão sagrado, que a igreja já não serve para mim. Então, eu me desprendo da igreja, porque a minha espiritualidade já não precisa mais de convívio de irmãos. Bom, consegui reverter a situação. Com essa fala, ele ficou preocupado. Eu falei: pastor, eu não sou melhor do que as pessoas que estão lá. Não, porque quando você fala que não vai, porque as pessoas de lá são do jeito que são, você está me dizendo que você se acha melhor do que elas. Eu sou muito melhor do que elas. E quando alguém se acha melhor do que os outros, só está pronto para cair. É orgulho, é vaidade, é estar embebecido das suas virtudes, coloca-se num patamar mais alto. Para quê? Você se acha melhor do que as pessoas que estão na igreja? Talvez eu olharia e pensaria assim: não, eu sou o pior de todos. E quando você se acha o pior de todos, é que você está pronto e preparado para que Deus atue no seu coração. Agora, quando você só olha os defeitos, é porque você se acha muito bom. E todos aqueles que se acham muito bom estão seguindo o caminho, você já sabe de quem? Daquele que um dia no céu se achou muito bom. Aquele que um dia no céu pensou assim: ser anjo é muito pouco para mim. A minha beleza,
a minha inteligência, a minha capacidade, merece muito mais. Eu ser um anjo? Não. Eu quero ter o meu trono. Eu quero subir acima das estrelas de Deus. Eu quero me estabelecer. Então, o orgulho que me tira da igreja porque eu acho que sou mais santo, é o orgulho que me fará cair. E abandonar a igreja por causa dos outros é uma desculpa que não tem sentido. Não há espaço. E nem serve como justificativa. Não dá para justificar. Eu não posso chegar um dia diante de Jesus e falar assim, Senhor, me leva para o céu, porque eu abandonei, porque as pessoas faziam fofoca na igreja, porque as pessoas não me tratavam bem, porque teve um aniversário e não me convidaram, porque falaram não sei o quê, porque não me deram uma função, porque a irmã fulana comentou. E o que você faz? Você esquece. Eu era pastor de uma igreja e eu tinha terminado uma reunião com a liderança num domingo à noite e um dos líderes se aproximou e falou assim, pastor, você vai pregar sábado que vem aqui na igreja? Eu queria dar uma sugestão, o senhor não se ofende não? Eu falei, não, imagina irmão, não me ofendo, claro. Ele falou assim, pastor, eu acho que o senhor deveria pregar sobre perdão. Porque faz tempo que a igreja não ouve um sermão de perdão e tem algumas situações aqui que eu acho que a igreja precisa ouvir um sermão de perdão. E eu falei, irmão, fique tranquilo, obrigado pela sugestão, está anotado, sábado eu vou pregar sobre perdão. E no sábado seguinte, lá fui eu pregar sobre perdão. E eu havia planejado um apelo no meu sermão. Então eu falaria das razões, das justificativas por que perdoar, e ao final convidaria as pessoas para viverem o perdão. Dizendo, não basta saber, tem que viver. Não é apenas a teoria do perdão, mas é a prática do perdão. E eu falei para o pianista da igreja, eu falei assim, irmão, quando eu começar a fazer o apelo, você vai para o piano e toca uma música daquelas assim, para quebrar o coração mais duro que tiver na igreja. Eu preciso que você vá lá e me ajude. Você vai para o piano e nós vamos junto. Eu vou falando e você vai na música lá para a gente conseguir que as pessoas vivam o perdão, porque é um apelo difícil esse. Ele, pastor, deixa comigo. Vou pensar em algo assim, na hora, só pode contar comigo. E lá fui eu, pregar o sermão do perdão. Comecei a pregar, terminei o sermão, olhei para ele, dei um sinalzinho, ele foi para o piano. E ele acertou. Uma música assim, acompanhando a minha fala, criou um clima assim de muita emoção, de sensibilidade. Então eu falei assim, irmãos, agora é a hora de vivermos esse sermão. Se você tem que pedir perdão para alguém, vá agora a essa pessoa e peça perdão. Aí fica um silêncio. Um olha para um lado, olha para o outro assim, né? O que é que vai acontecer? E o pianista lá tocando. De repente, um casal se levantou. A esposa visivelmente emocionada. O marido e ela, de mãos dadas, começaram a andar de um lado e foram em direção a um outro casal do outro lado. Eu não sabia que tinha um problema ali. Quando eles estavam vindo, o outro casal já começou a ficar emocionado. Se levantaram e os quatro se abraçaram. Estavam vivendo o perdão. De repente, um rapaz na frente se levantou e foi atrás e parou na frente de outro rapaz. E eles se abraçaram. De repente, uma senhora se levantou e abraçou uma outra senhora. E o pianista tocando. E eu ali, administrando o sermão. Quando eu olhei, tinham 6 grupinhos de pessoas que estavam se perdoando. O meu sermão deveria terminar aqui. Mas eu resolvi fazer um outro apelo e o sermão se voltou contra mim. Eu não esperava que isso iria acontecer. Aí eu falei assim, irmãos, como é bonito vivermos o perdão. Mas é o seguinte, talvez alguém aqui fez algo a você e essa pessoa não foi te pedir perdão. Do que nós entendemos hoje na mensagem da palavra de Deus, ofereça o perdão a essa pessoa. Vá até ela e diga que ela está perdoada por aquilo que ela fez. E o pianista tocando. E eu comecei a olhar para a igreja. De repente uma senhora se levantou. Do meio para trás da igreja. E ela veio pelo corredor central, olhando fixamente nos meus olhos. E eu desviava, olhando para um lado, para o outro, assim,
continuando o meu apelo do perdão. E quando eu voltava para o meio, ela focada em mim. Ela veio vindo e veio. Parou na minha frente, abriu os braços e falou assim: pastor, eu lhe perdoo. Eu na hora abracei. Obrigado, irmã. Ela falou assim: pastor, fique tranquilo, não tem mais nada no meu coração. Obrigado, irmã, muito obrigado. Pastor, olha, o senhor pode ficar em paz, tá bom, pastor? Obrigado, irmã, muito obrigado. Aí eu botei ela de lado, falei: vamos ficar em pé, vamos orar, porque eu fiquei com medo de vir outra pessoa. Vamos terminar logo esse sermão. Fiz a oração e eu fiquei para baixo. Despedi todo mundo na porta, entrei no carro para voltar para casa e eu estava em silêncio. Minha esposa quebrou o silêncio e falou assim: o que aconteceu aquela hora lá? Eu sabia que hora ela estava falando, mas eu resolvi perguntar só para confirmar. Eu falei assim: que hora você estava falando? Assim, a hora que a irmã fulana foi na frente, está todo mundo na igreja falando. Está todo mundo perguntando o que aconteceu. Porque quando ela me perdoou, eu tirei o microfone, né? Ninguém ouviu. Eu estava abraçado com ela, com o microfone de lado, orei. Aí eu falei para minha esposa assim: não, a irmã fulana foi me perdoar. Aí a pergunta que você está se fazendo foi a pergunta que ela fez. E o que é que você fez? Eu não tenho a mínima ideia, eu falei. Eu nem imagino o que eu fiz para aquela senhora. Mas como ela ofereceu o perdão, eu agarrei o perdão. Para que eu vou ficar perguntando? Já está me perdoando lá? Falou: pastor, já não tem mais nada. E eu: tá bom, então não tem mais nada. O senhor pode ficar tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu estou perdoado e vivo perdoado sem saber o que fiz. Mas eu digo uma coisa a vocês. Alguma coisa eu fiz. Porque eu faço. Alguma coisa eu aprontei. Que incomodou a ela. E ela estava sentada na igreja com algo no coração contra mim. E se ela fosse esperar eu ir a ela para pedir perdão, eu nunca iria. Porque eu não tinha a mínima ideia. E até hoje eu não sei. Há alguns meses atrás, eu fui pregar nessa região, onde ela mora. E eu estava me preparando para entrar e ela apareceu no quartinho pastoral. Ô, pastor, quanto tempo, que saudades. Ô, irmã, verdade, que saudades, não sei o quê. Eu vim aqui trazer um presente para o senhor. E me deu 3 pares de meia. E eu agradeci pelas meias que ela me deu. Uma cinza, uma marrom e outra preta. E na hora que ela me deu a meia, eu pensei em perguntar: irmã, lembra aquele dia que a senhora me perdoou? Eu quase perguntei. Mas eu pensei assim: ela está me dando até presente. O que eu vou mexer naquilo? Deixa para lá a meia do perdão. Está celebrado aqui, eu quero saber o que foi. Eu vivo perdoado. Ela não tem nada contra mim, comprou meia para me trazer. Então, vou usar a meia com toda alegria. E deixa ela para trás lá o que foi que eu fiz. Até hoje eu não sei. Nem quero saber. Nem vou perguntar para ela. Eu estou perdoado já, pronto. Vivo perdoado. Já não tenho mais nada com ela. Mas muitas vezes nós aumentamos as situações de relacionamento e colocamos como justificativa para abandonar. Mas não tem justificativa. Não dá para abandonar. Eu tenho uma frase que eu anotei aqui na minha Bíblia. É uma frase um pouco dura, você pode até discordar dela. Mas eu não discordo, não, eu concordo. Diz assim: olha, quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Quando Jesus é sua motivação, não há o que os outros façam que vai te tirar. Terceira razão, porque as pessoas saem da igreja. A terceira razão é o pastor Paulo que vai dizer para nós. Romanos capítulo 10, versículo 9. Eu achei um texto na Bíblia onde Paulo fala exatamente porque algumas pessoas abandonam a fé. Ele diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Você será salvo. Nós geralmente pensamos da seguinte maneira:
Eu vou pregar, as pessoas vão ouvir e elas vão se salvar. Eu vou distribuir um livro missionário, as pessoas vão receber, elas vão ler, a mensagem vai transformar a vida delas e elas vão se salvar. Nós sempre pensamos de dentro para fora. Eu vou levar a salvação para fora. Só que o verso, ele está dizendo algo diferente disso. Ele está dizendo assim, olha, se você abrir a boca, se você pregar, se você testemunhar, quem é que vai salvar? Você mesmo. É salvação para você. Paulo não pode dizer assim, se você abrir a boca e testemunhar, os outros vão se salvar. Por que Paulo não pode dizer isso? Porque a salvação do outro depende da decisão do outro. Não é apenas pregar para o outro se salvar. Eu preciso pregar e o outro tem que aceitar para ele se salvar. Então, existe uma barreira aí, que é a aceitação daquele que ouve. Então, Paulo não pode dizer, pregue e os outros vão se salvar, porque o outro depende da escolha. Mas, aquele que prega, Paulo não está dizendo, pode se salvar. Paulo não está dizendo, talvez se salve. Paulo está dizendo, aquele que prega será salvo. Ou seja, quem está envolvido no compartilhar da fé, se salvará. Há um psiquiatra chamado Paul Tournier. E tem uma frase do Dr. Tournier que resume exatamente esse verso. Dr. Tournier diz assim, pessoa alguma sabe no que acredita, a não ser que conte para os outros. Vou repetir. Pessoa alguma sabe no que acredita, a não ser que conte para os outros. Ou seja, se você não conta para as pessoas naquilo que você crê, com o tempo perceberá que não crê em nada. A crença que não é compartilhada é apagada. Então, é preciso compartilhar da fé. Quem compartilha da fé nunca abandona a fé. É o seu testemunho de fé. E tem muita gente deixando Cristo porque deixou de falar de Cristo. E se deixa de falar de Cristo, não sabe mais nada que fundamenta a sua fé. Como uma historinha que eu li esses dias, de um pastor que chegou na igreja e encontrou um garoto. E perguntou assim, ei garoto, você acredita no quê? E o garoto falou assim, pastor, eu acredito no que a igreja acredita. E o pastor falou assim, muito bem, parabéns. E a igreja acredita no quê? Ele disse, a igreja acredita no que eu acredito. Então o pastor perguntou assim, e você e a igreja acreditam no quê? E ele falou assim, pastor, na mesma coisa. Então tem muita gente vivendo dessa forma. Não sabe dizer no que crê. E quem não sabe dizer no que crê, não tem razão para permanecer. Sai. Deixa. É a crença que precisa ser falado. É a crença que precisa ser compartilhada. É a crença que não pode ser guardada no coração, mas tem que ser levada. Então, muitas pessoas, infelizmente, deixam a igreja, abandonam o Senhor, porque deixaram de testemunhar, porque deixaram de falar. Essas são as 3 razões, porque as pessoas saem da igreja. As histórias podem ser muitas, mas elas vão se encaixar em alguma dessas. Pessoas que vêm à igreja apenas interessadas nas bênçãos. Pessoas que deixam a igreja por causa dos relacionamentos conturbados. E pessoas que deixam a igreja porque deixaram de testemunhar, porque não abriram a boca para falar. Que essa não seja a minha história nem a sua. Mas que, ao contrário daqueles que experimentaram o alívio e voltam para a pressão, a nossa vida seja um eterno alívio. Porque Jesus vai voltar e vai nos dar o alívio eterno de uma vida sem pecado, de um mundo sem dor, de um mundo sem tragédia. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado pela mensagem da Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua guarda.
E acima de tudo, porque o Senhor abre os nossos olhos e nos orienta por onde devemos trilhar para nos prepararmos e assim nos manter firmes na fé. Toma-nos em teus braços de amor, é o que eu lhe peço em Jesus. Amém.